que eu estava notando, que o EAD está prejudicando principalmente a matemática, porque, por exemplo, eu estou na sua prova e eu faço uma resolução grande com várias coisas certas, sei lá, eu erro um número no final. Você considera grande parte da questão, certo? Porque tá lá, não conta. Mas aí aqui a discursiva você vai valer só o gabarito. Perfeito. Por isso que eu canso de falar para vocês que o Enem é burro. É um dos grandes motivos que o Enem é burro. Para mim, prova de múltipla escolha é uma prova burra. Não estou falando que a prova do... Humanas até que vai, né? Prova de múltipla escolha em qualquer lugar, para mim, é uma prova burra. De humanas ela até não que consegue vai. avaliar sua capacidade de argumentar, certo? Dentro do coisa. Isso é inerente do método de avaliação de múltipla escolha. Mas agora não tem como, né? Como vou fazer uma prova discursiva com vocês. Ô Ícaro, você falou da prova de humanas, mas até humanas é bom você justificar, se você justificar. Não, sim. Mas eu tô falando que assim, dá para encaixar mais do que uma questão de matemática. Porque, por exemplo, se eu fosse fazer uma resolução gigante de inequação, aí eu erro o maior que no final. Aí, quem sabe o Musli até dava a questão toda, entendeu? Sim. Mas aqui não dá, né? Porque se a gente errar aqui, errou. Mas o vestibular é assim, né? Grande maioria dos vestibulares é assim. O Enem devia ser assim, ó, 10 questões ferronhas de matemática, tipo questão de ITA, assim, um pouco pior, né? Ninguém faz nada, cara. Você não coloca uma questão nível no Enem, ninguém faz nada. Mas assim, um pouco mais rápido. Um pouco adaptado. Porque aí o corretor poderia olhar, dar trabalho, né? Aí volto naquilo que eu falei. Vai. Vamos falar isso aqui, é importante, depois eu volto. Cara, você decidiu fazer uma porcaria de uma prova para todos os brasileiros, certo? Quem vai corrigir essa bagaça? Você entendeu? Exatamente, cara. Nossa, falou tudo que eu pensava. É máquina, é máquina, não é ser humano. Então, assim, pra que você faz uma prova burra, que não tem gente suficiente para corrigir, que o Brasil não tem logística de aplicar uma prova de maneira homogênea, de uma maneira igualitária aqui e lá no interior do Acre, certo? Não tem como ficar homogênea. Como você quer que essa prova avalie de maneira igual e de maneira justa uma questão de múltipla escolha, ok? E quer que funcione. E por que que esse método é, de alguma forma, na cabeça de alguém superior a eu entregar para a universidade e falar assim, ó, tá aqui seu dinheiro, universidade, faça seu método de avaliação do jeito que você quiser. Por quê? Mas dá pena, né? Por que não o vestibular antigo? Porque era exatamente isso que acontecia com a Faculdade Federal. Eu pegava, entregava um dinheirinho na mão da Faculdade Federal e falava, faz seu processo seletivo do jeito que você quiser. Seleciona do jeito que você quiser. Dinheiro para isso, selecione o nível que você precisa do jeito que você precisa para a faculdade. Aí você pegava uma prova da UFG, fudida. A prova da UFG é difícil pra cacete, cara. A prova da UFG, você pega uma segunda fase do UFG, cara, era pesada a prova. Por quê? Porque a UFG selecionava alto nível. Você pegava lá, cara, curso de medicina da UFG, cara, a segunda fase, caía matemática na medicina da UFG, ferro, meu amigo. A matemática para medicina era fudida, cara. Era uma das provas mais difíceis que o Brasil de matemática tinha. Pra você ter uma ideia, a gente, quando estava começando a preparar a bonita, a gente resolvia a questão do UFG, cara. Segunda fase do UFG. Porque era o jeito que fazia. Só que o que acontece? Hoje você não consegue fazer isso. E aí, naturalmente, acontece o que os professores da UFG notaram e estão falando. O nível dos alunos caiu absurdamente. Você seleciona naturalmente alunos muito mais fracos do que você selecionava antes. Porque agora você está muito mais sujeito à sorte do cara passar que deu forte. E mais, o cara que está se preparando para esse vestibular, ele não sabe argumentar mais, o cara não sabe fazer questão discursiva.
O cara não sabe argumentar, o cara não sabe discutir, o cara não sabe justificar. Ele sabe marcar a resposta certa ou, pelo sorte, marcar a resposta certa. É isso. Aí por que que esse método, em que razão, que mundo do universo, esse método seleciona melhor ou é melhor para o sistema educacional do que um sistema de vestibular? Não faz o menor sentido, entendeu? Não faz o menor sentido. Aí o povo fala, não, porque eu estou concentrando todo o sistema de avaliação num só. Perfeito, seria lindo, maravilhoso se o Brasil tivesse logística para fazer um sistema homogêneo e perfeito, mas o Brasil não tem, o Brasil não dá conta, o Brasil não tem mão de obra para isso. O Brasil não tem logística para isso. O Brasil não tem capacidade intelectual, literalmente, de fazer uma prova desse tamanho e homogêneo. O Brasil não tem. E em outros países, como que funciona o processo seletivo? Nos Estados Unidos funciona, mas nos Estados Unidos tem Por exemplo, nas provas lá fora, você basicamente faz a prova que você quiser. O que você quiser. Eu não me lembro agora, mas tem um teste, por exemplo, é um teste de humanas. Aí você faz para entrar numa faculdade de humanas e pronto. Cada lugar avalia do nível. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, o que acontece? Nos Estados Unidos, o básico lá é o SAT. O SAT é o Enem. Ele é igual ao Enem. Ele é um negócio que cai tudo de maneira idiota. Entendeu? Todas as matérias no nível idiota. No nível mais simples possível. Isso é o Enem, certo? Então, é um Enem dessa maneira. Só que acontece, nenhuma faculdade, certo? Assim, deve ter umas faculdades porcaria lá nos Estados Unidos, porque com certeza tem faculdade porcaria também. Deve ter faculdade porcaria lá, para você entrar é só nota do SAT. Mas a grande maioria das faculdades para você entrar, o SAT é uma das coisas para você entrar. Então você chega lá, aí o cara senta você na cadeirinha, e aí vai e faz uma entrevistinha com você. Ele senta você na cadeirinha e fala, você quer fazer engenharia? Então toma mais essas questões pedidas de matemática para você fazer. Você quer fazer humanas? Então toma mais essa questão pedida de humanas para você fazer. E é isso que vai selecionar o cara. Aí você quer fazer, existem outros lugares que não tem SAT, não tem uma nota geral, que tem vestibular. Então, por exemplo, eu acho que na Coreia, vestibular normal, igual era aqui. Então, se na Coreia funciona assim, por que aqui a gente quer fazer bonitão, quer ser mais bonitão, imitar os Estados Unidos e imitar errado ainda? Você pegar um negócio que imita errado o SAT, ele não tem logística para fazer algo no nível do SAT e quer usar só o SAT como forma de entrar na faculdade. Não faz o menor sentido, cara. Não faz o menor sentido. Então, tipo, você quer entrar no MIT, cara, você entrar no MIT não é SAT, cara. Você tem sei lá quantos essays, você tem que ter indicação de professor, você tem que ter entrevista, você tem que fazer vídeo de apresentação, você tem que fazer uma cafetada depois de entrar no MIT, cara. Não é simplesmente chegar lá e... ainda tem o teste de inglês, né? Se você for quebrar não, nível do país. Isso daí é outros 500. É bem de boa, né? É mais de boa. Ô, músico, eu não sei se é real, porque, tipo assim, a maioria dos filmes, por exemplo, que aparece isso, né? Mas, tipo, eu lembro que na maioria dos filmes que eu assisti, tipo, dos Estados Unidos e tudo mais, é a faculdade que escolhia o aluno e, tipo assim, eles têm que ter carta de recomendação, tipo, Yale. Tipo assim, Yale, tipo, eles estavam aparecendo lá numa série Potashino e o aluno tinha conseguido pelo menos 3 cartas de recomendação. A faculdade que escolhia, ver se ele realmente que a faculdade queria. E a sua nota do SAT é um dos pontos de seleção. Ela não é o ponto de seleção. Entendeu? Então, tipo assim, a faculdade vai chegar e vai ver a nota do SAT do cara. Vai falar, ok, você tem um mínimo para eu falar, você pode entrar aqui, mas eu não sei se você vai entrar aqui. Você ainda tem que cumprir esses requisitos. Toma. E é isso. E é assim que deveria ser feito. O Brasil não tem logística para arcar com isso. Simples assim. Mas ainda existem alguns vestibulares aqui no Brasil, né? Não, vestibular ainda existe. Tem faculdade que tipo isso. Só que as federais são obrigadas a aceitar o Enem, entendeu? E somente o Enem. Isso que ferra a parada. Então, assim, por exemplo, a UFG é obrigada a aceitar o Enem e ela não pode fazer um vestibular próprio. Ela não pode. Agora, o ITA ignora a existência do Enem. O INE ignora a existência do Enem. A Unicamp, que tinha algumas vagas de Enem, virou, esse ano da pandemia, virou falando, não vou aceitar Enem, você tem cagado você esse ano, não. Esse ano vai ser só vestibular.
É isso, cara. A faculdade que se preza hoje não aceita Enem, cara. Simples assim. A USP A que se preza no sentido assim, né? A que se preza e pode, né? Tipo, tem faculdade que não pode. Sim, a USP é estadual, aí ela é aceita. É estadual? Não, ela é municipal, eu acho, da prefeitura de São Paulo. Porque tem a acho que chama UESP, não sei, que é a estadual de São Paulo. E aí existe uma federal, que é a Unifesp, da Federal de São Paulo. Aí a Unifesp é obrigada a aceitar Enem, entendeu? É bizarro. Música. Bom, enfim, gente, eu preciso ir embora. Diga. Mas eles ganham dinheiro quando eles fazem o Enem? Por isso que eles preferem não optar pelo vestibular? Todos eles ganham dinheiro. Só que, tipo, agora, a lógica que eles fizeram é que, tipo, como é centralizado no MEC a produção do Enem, em teoria, de acordo com eles economizam dinheiro ao fazer o Enem, ao invés de dar dinheiro para a faculdade. Só que economiza porque rouba, né? Sempre, né? É óbvio. Aí não sobra, né? Aí roubando vai sobrar com o dinheiro. Quarto ano. Como assim? Porque estavam falando que a gente já ia passar pro quarto ano, né? No ano que vem a gente ia começar a valer o quarto ano, depois do terceiro. Que? Não vou falar isso não, como assim? Eu tô com medo. A reforma do ensino médio, né? Falou que ia ter um quarto tá ano. Louco, não. Lá nos Estados Unidos é assim, não é, Música? Ele tem 4 anos. Reforma da educação brasileira, rapaz. Não, mas por que? Não é só adicionar um ano, né, as músicas? Cara, presta atenção. Desde antes de eu virar professor, está se discutindo o notório saber. E até hoje está discutindo e vai continuar discutindo por 20 anos. Mas pra que esse quarto ano, Música? Tipo, qual que é o sentido? Pra que qualquer coisa? Deve ter distribuir melhor. Nada na educação brasileira tem uma explicação. Nada. Aí por que o cara quer fazer quarto ano? Porque só o porquê que dá errado. Cara, tem um currículo, você tem um currículo gigante, que realmente eu concordo. É absurdo a gente ensinar para vocês, certo? Nesse tempo. Eu acho um absurdo o currículo que vocês têm. É gigante, é muita matéria para ensinar. Mas o certo na minha cabeça não é colocar um quarto ano, é diminuir o currículo. Tem um monte de coisa que eu te ensino que é inútil. Entendeu? Ô, Música, eu discuto muito isso com o Lucas. A gente fica pensando, tipo, mano, o que assim, tirando o vestibular, que também deveria ser reformulado, né? O que eu aprofundar, sei lá, até na matemática mesmo, algumas coisas que não tem tanta necessidade. Em biologia, vou estudar fotossíntese a fundo pra quê, tá ligado? Eu sempre coloco o exemplo da biologia que eu acho clássico. Botânica. Botânica. É o clássico do... É botânica, né? Concepção. Assim, eu acho bonitinho, eu acho legalzinho estudar botânica. Pô, é isso pra cacete, certo? A não ser que você vá trabalhar. A não ser que você vai trabalhar com isso. Aí, desde a matemática, a gente tem números complexos, vocês vão aprender ano que vem. Pô, números complexos, cara, números complexos, pra você ter uma ideia, tem engenheiro que nunca usa número complexo. E pra que a gente aprende essa bosta? Porque passar do Enem. Porque o Enem pede à toa. Então, assim, aí você se mata de estudar pra não usar nunca. Tipo, Revolução Hondurenha. O que Honduras tem a ver com a minha vida? Pra eu saber, Revolução Hondurenha. Aí, geografia, o cara vai estudar, sei lá, mapa. Sei lá, relevo da Rússia. O relevo da Rússia tem a ver com isso, sabe? Assim, os negócios de tipo comércio, transporte, tudo bem, né? Todas as matérias têm esse problema. Então, todas as matérias têm esse problema. E a culpa não é da matéria, a culpa é do currículo. O currículo é inchado, o currículo é ruim. Então, assim, chega um cara que não entende porcaria nenhuma de educação e é simplesmente político, que tá no Ministério da Educação, aí o cara entra lá e fala assim, já sei, bota mais um ano aí, não tô fazendo nada mesmo. Vamos lá fazer. O ponto é, a gente tem um sistema inchado curricular, entendeu? Então esse é o grande problema. Então,
a gente ainda Eu tem acho que a gente aprende um errado. problema maior ainda. O nosso problema maior ainda é a gente tem um sistema de avaliação de entrada em faculdades que é focado nisso. Então, nosso ensino médio não está focado em ensinar. Nosso ensino médio está focado em passar você no vestibular. Então, eu já falei isso para vocês. É Certo? você mesmo que falou isso. Eu estou aqui focado para passar você no vestibular. Então, a partir do momento que eu estou focado para passar você no vestibular, o que a gente faz? E que o sistema educacional resolveu para arcar com esse problema? O terceiro ano é revisão. E a gente vai estudar feito um retardado no terceiro ano para passar nesse livro, certo? É assim que o sistema foi feito. Ou seja, todo o currículo que, em teoria, era para ser dado em 3 anos, para você aprender durante todo o ensino médio, é dado em 2 anos. Então, na verdade, é como se essa matéria de 3 anos a gente agrupou em 2 e chega lá no terceiro ano, faz uma revisão louca para você passar no vestibular.